Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração mais a fundo de A Idade Decisiva da Meg Jay, com base nos trechos que a gente analisou. Sabe aquela ideia comum de que os 20 anos são só para experimentar, sem muita consequência, quase uma adolescência estendida? Exatamente. Mas olha, a análise de hoje vai desafiar um pouco isso. A gente vai investigar por que, para a autora, essa década é, na verdade, um dos períodos mais, transformadores e definidores da vida adulta. Então, a nossa missão aqui é extrair os insights mais importantes desses trechos, né? Focando na ideia central, nos conceitos-chave e, claro, nas implicações práticas para quem está vivendo isso agora ou pensando sobre essa fase. Ok, vamos desmembrar isso. Vamos lá. A ideia central é bem clara. Os 20 anos não são um ensaio, nem os novos 30. São a década decisiva mesmo. A autora argumenta que muitas das experiências mais impactantes para a carreira, finanças, felicidade futura, tudo isso está concentrado nesse período. E o fascinante, eu acho, é que essas experiências definidoras muitas vezes não são aqueles grandes eventos, sabe? São mais processos que acontecem ao longo de dias, semanas, meses, e a importância só fica clara depois olhando para trás. Ela estrutura a análise em volta de pilares como trabalho, amor, o cérebro e o corpo. Um conceito crucial que me chamou a atenção foi o capital de identidade. Não é só diploma, né? É mais tipo a nossa coleção de recursos pessoais. As experiências, as habilidades, até o jeito que a gente resolve problemas, de onde a gente vem, é a moeda que a gente usa no mercado adulto, digamos assim. Lembra do exemplo da Ellen? Que foi incentivada a pegar aquele trabalho inicial em animação, que agregava mais capital específico em vez de um emprego qualquer numa cafeteria. Precisamente. Isso se conecta de forma bem interessante a outro elemento vital, a força dos vínculos fracos. A autora, baseada em pesquisa sociológica, argumenta que novas oportunidades, novas informações, frequentemente vêm de conhecidos, sabe? Pessoas fora do nosso círculo mais íntimo, nossos vínculos fracos. Não tanto dos amigos próximos, que geralmente são muito parecidos com a gente e sabem as mesmas coisas. Ah, sim. O caso do Cole, que conseguiu um emprego na startup por meio de um contato antigo, meio esquecido, ilustra isso perfeitamente. Isso toca em temas importantes que estão ali por baixo, né? Tipo a intencionalidade versus viver meio à deriva. Como o Ian, que se sentia no oceano, ou a própria autora antes da pós-graduação. Parece que há uma crítica à cultura que incentiva a adiar decisões importantes, vendendo a ideia de que, tem tempo de sobra, ou que os 30 são os novos 20. Isso pode levar a arrependimentos, né? Sim, com certeza. E pode levar também a uma tirania dos deverias, ou como no caso do Ian, dos não deverias. Aquela pressão, sabe, para ser único, extraordinário. Muitas vezes isso é exacerbado por comparações em redes sociais, tipo o Facebook. E aí a pessoa paralisa ou faz escolhas que não têm nada a ver com o potencial real dela. Entendi. Outra ideia bem impactante é a da plasticidade cerebral. O cérebro, especialmente o lobo frontal, que é responsável pelo planejamento, pelo julgamento, ele continua a se desenvolver muito intensamente nos 20 anos. As experiências literalmente moldam o cérebro nessa fase. E a autoconfiança. Segundo a autora, ela não brota do nada, né? Ela é construída de fora para dentro, através das experiências, de enfrentar desafios no trabalho, como a Danielle, que lidou com um chefe difícil, e também de construir uma narrativa coerente sobre si mesma. Uhum. E falando em construção, a autora também aborda a escolha da família. Não só os amigos, mas o parceiro, a família que se forma com ele. A história da Emma mostra a importância de ser seletivo, consciente nessa escolha, porque ela vai definir décadas futuras. Pois é. Isso contrasta bastante com o chamado efeito coabitação, onde morar junto sem uma decisão clara, meio que por conveniência, pode levar a um aprisionamento em relacionamentos que não são adequados, como o caso da Jennifer e do Carter. E tem também aquele alerta sobre a fertilidade, que é bem direto ao ponto. A autora desmistifica a ideia de que dá para adiar a decisão de ter filhos indefinidamente.
Ela apresenta dados sobre o declínio da fertilidade feminina e potenciais questões com a masculina também depois dos 30. E fala das limitações dos tratamentos. O caso da Caitlyn ilustra bem essa dissonância entre o desejo e a biologia, né? Exato. Isso reforça a necessidade de fazer as contas, sabe? De pensar concretamente sobre o futuro. Como na história da Rachel e a linha do tempo que ela fez. As decisões sobre carreira, relacionamento, família, elas estão interligadas e têm um tempo biológico e prático. Não dá para ignorar totalmente. Certo. Então, se a gente fosse sintetizar em 3 pontos-chave desses trechos, quais seriam? Olha, eu acho que dá para destacar, primeiro, a década dos 20 é crítica e formativa. Não é trivial, não é um rascunho. Segundo, construir capital de identidade e usar os vínculos fracos ativamente são estratégias essenciais. E terceiro, é crucial tomar decisões intencionais sobre trabalho, amor e o futuro, reconhecendo a realidade do tempo e da biologia. Fica claro, então, que a mensagem central é sobre tomar as rédeas da própria vida adulta durante os 20 anos de forma consciente e informada. Exatamente. E para a gente refletir um pouco mais, a autora termina com aquela metáfora das montanhas, né? Que elas não se importam com intenções ou desculpas, só com a preparação e a ação. Isso levanta uma questão importante, eu acho. Considerando que o futuro não está pré-determinado, qual pequena decisão ou ação concreta pode ser tomada hoje para iniciar a construção da vida desejada, em vez de simplesmente ficar esperando que ela aconteça?